Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Vamos continuar com o nosso estudo dos Salmos. Hoje vamos ter o estudo do Salmo 5, que é conhecido como a oração da manhã. Então vamos ler na versão da Bíblia de Jerusalém. Do mestre de canto para a flauta, Salmo de Davi. Yahua, dá ouvido às minhas palavras, considera o meu gemido. Ouve atento meu grito por socorro, meu rei e meu poderoso, é a ti que eu suplico. Yahua, de manhã ouves a minha voz. De manhã eu te apresento a minha causa e fico esperando. Tu não és um poderoso que goste da impiedade, o mal não é teu hóspede. Não, os arrogantes não se mantêm na tua presença. Odeia todos os malfeitores. Destróis os mentirosos, o homem sanguinário e fraudulento, Yahua o rejeita. Quanto a mim, por teu grande amor, entro em tua casa e me prostro em teu sagrado templo, cheio de temor. Guia-me com tua justiça, Yahua, por causa dos que me espreitam. Endireita à minha frente o teu caminho. Pois não há sinceridade em sua boca, seu íntimo é cheio de maquinações. Sua garganta é um sepulcro aberto e sua língua é fluente. Declara-os culpados, ó poderoso, que seus planos fracassem. Expulsa-os por seus crimes numerosos, porque se revoltam contra ti. Todos os que se abrigam em ti se alegrem e se rejubilem para sempre. Tu os proteges e exultam em ti os que amam o teu nome. Sim, Yahua, tu abençoas o justo. Teu favor o cobre como escudo. Para quem está acompanhando desde o Salmo 1, lá eu explico de forma bem clara a separação que há entre duas espécies de indivíduos, vamos dizer assim, durante os 150 salmos, tá? Por isso que o Salmo 1, ele foi colocado ali em primeiro lugar. O Salmo 1, ele fala ali dos dois caminhos, né? E fala de dois tipos de pessoas, os justos e os ímpios. E na sequência, até o Salmo 50, nós vamos ver essa separação, essa distinção muito clara. Então, se você não ouviu desde o início o Salmo 1, antes de você ouvir este estudo do Salmo 5, eu indico a você ir na playlist e começar a assistir desde o Salmo 1 para entender. Aqui Davi, como sempre, né, ele está diante de Yahua fazendo as suas súplicas. O Salmo 5 ele é considerado um salmo de lamentação. Nós temos em torno de 150 salmos e desses 150 salmos, 60 são de lamentação. Tá? Então, a sequência deste salmo, eu vou focar o estudo na oração. Tá? Eu quero explanar um pouco para você sobre a oração, já que o título é sobre oração. Davi era um homem de oração, ele era um guerreiro, mas ele sempre estava ali aos pés de Yahua em oração. Então eu fiz aqui, separei alguns versículos, né? Aqui diz assim: mais uma vez Davi inicia o salmo pedindo para que o Todo-Poderoso escute suas palavras e considere o seu gemido. Muitas vezes a gente não tem nem palavras, né? Conforme a gente está assim angustiado, entristecido, às vezes a gente só consegue gemer diante de Yahua. E no livro de Romanos, Paulo, no capítulo 8, 26, Shaul HaShaliach, ele fala assim: assim também o Espírito, que a gente conhece em hebraico como Ruach, socorre a nossa fraqueza. Pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis ou inexprimíveis em outras versões, em outras traduções. Então, a Arua, ela faz esse link, vamos dizer assim, na nossa linguagem, né,
atual, né? Ele faz esse link daquilo que o gemido que sai lá de dentro de uma alma angustiada, de uma alma sofrida, ela consegue fazer como um tradutor, né? Como um tradutor ali, faz essa tradução diante de Yahweh, de toda a nossa dor, de todo o nosso sofrimento, né? Então, Arua intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, o Salmo 5,13 ele diz: De manhã, Yahweh, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A princípio, eu estudando, né, para fazer esse vídeo, eu pensei que o de manhã, né, do rei Davi, seria no sacrifício da manhã, né, que é a terceira hora, às 9 horas da manhã, era o horário do sacrifício da manhã no tabernáculo, né, ali no salmo que nós lemos ali, fala em templo, só que no tempo de Davi não havia templo, havia o tabernáculo, tá? Então, poderia estar Davi diante do tabernáculo fazendo as suas orações, ou no tabernáculo, ou ele já entendia essa questão do templo como habitação da Ruach HaKodesh, né? Ele já tinha, quem sabe, essa percepção, né? Que nós somos a habitação da Ruach HaKodesh. Então ele orava ali mesmo no quarto dele, como a gente tem o entendimento que o próprio Mashiach disse, né? Que a gente tem que entrar em nosso quarto, fechar a porta e pedir em secreto ao Todo-Poderoso. Então, tem essas duas hipóteses, então. E com relação a esse horário, então, que fala, né, de manhã, Davi, ele priorizava a oração em seu início de dia. Isso tem que ser uma prioridade para nós, né? Muitas vezes a gente já acorda queimada, como diz, né, na linguagem coloquial, queimado e sai correndo, já fazendo essas atividades diárias e esquece do principal, que é a oração, que é o nosso contato com o Todo-Poderoso. No Salmo 55:17 diz: Eu oro angustiado pela manhã, ao meio-dia e à tarde, e ele ouve a minha voz. O Salmo 55 também é um salmo de Davi, e ele diz aqui que ele ora 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à tarde. E essa era a frequência das suas orações, então, 3 vezes ao dia. No Salmo 88:13 diz assim: Por isso, enquanto estou vivo, Yahweh, clamo por seu socorro com gritos e gemidos. Muito antes de o sol raiar, a minha oração já chega à sua presença. Então, como eu falei, eu tinha essa impressão que ele fazia a oração dele no sacrifício da manhã, na terceira hora, às 9 horas da manhã, mas com esses versículos é muito claro que ele já fazia suas orações antes de o sol raiar, tá? Então, essa era a rotina de Davi. Antes de o sol raiar, ele já estava fazendo as suas orações. Salmo 119, 147, bem antes de o sol nascer, eu clamo por ajuda a Yahweh e espero com muita fé na sua palavra. Aqui está dizendo bem antes de o sol nascer, né? Salmo 136, eu espero por Yahweh, mais do que as sentinelas pela chegada da manhã. Sim, mais do que as sentinelas pela chegada da manhã. Sabedoria fala assim, 16:28, para que se soubesse que é preciso madrugar mais que o sol para te dar graças e desde o raiar do dia te encontrar. Então, todos esses versículos, aqui também Yahushua em Marcos 1:35, no outro dia de manhã, Yahushua se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Aqui está dando uma dica para nós, né? Que a nossa oração, ela tem que ser feita antes mesmo do sol raiar, ali quando ele está aparecendo. Esse é o primeiro momento que a gente tem que estar em contato com o Todo-Poderoso, tá?
Agora eu quero falar para vocês, como eu falei no início do vídeo, que eu vou focar na oração, para a gente ter um pouco de saber o que é realmente a oração, o que impede as nossas orações e o quão importante ela é, tá? Aqui eu coloquei uma frase que eu achei muito interessante. A oração é o combustível do justo. Sem oração, a nossa vida espiritual, ela é vazia, ela é morta, porque a oração é o nosso combustível. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos abastecer. Por que Davi ali no raiar do dia ele já ia fazer a sua oração? Porque ele precisava, é como a bateria do nosso celular, né? Que quando chega ali já para o final, né? 4%, 3%, é urgente que a gente coloque na energia para carregar. E assim somos nós ali. Quando chega o raiar do dia, é a hora que nós precisamos nos reabastecer, né? Do Todo-Poderoso, né? Da sua presença. Passamos toda a noite ali, né? Longe da sua presença, então nós precisamos desse combustível. Em Filipenses, no capítulo 4, 6, 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos ao Todo-Poderoso. E a paz de que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente no Machia e a Rushua. Então, o que nós temos que fazer na oração, né? Primeiramente, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, tá? Nós temos que apresentar todas as nossas ansiedades, todas as nossas questões diante de Yahuwah, apresentar os nossos pedidos ao Todo-Poderoso. E isso era como Davi fazia. Ele chegava ali diante de Yah e ele colocava os seus pedidos, as suas aflições, as súplicas, né, diante de Yah. No livro de Matitiahu 21, 22 fala: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Então a oração, ela tem que ser um exercício contínuo, né? Algo que faça parte da nossa rotina. Não precisamos muitas vezes estarmos ali só de joelhos ali orando, mas quando a gente tem atividades para fazer, né? Quando a gente estiver fazendo as nossas atividades, que a nossa mente esteja ligada no Todo-Poderoso, né? E isso é importante, que a nossa mente esteja sempre conectada a Ele. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6,18. É isso que eu falei. Então, em espírito, nós temos que estar orando em todo o tempo, né? Com toda oração e súplica. E também orando, intercedendo por todos os santos. Aqui eu coloquei o que impede as orações. Eu acho importante que a gente saiba o que pode impedir as nossas orações. A gente não pode chegar de qualquer jeito à presença do Todo-Poderoso, tá? Existem coisas que separam, né? Que não fazem a oração chegar a Ele. Primeira coisa, o pecado. Lá no livro de Yeshayahu, Isaías 59, do 1 ao 3, diz assim: eis que a mão de Yahuwah não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Esse versículo eu já usei, se eu não estou enganada, no Salmo 4, para falar de que ele ouve. Yahuwah ouve, ele sempre ouve, tá?
O grande erro do sistema religioso é pegar versículos isolados e querer fazer uma teologia em cima disso. Então, se eu usar esse versículo 1 aqui isoladamente, veja bem, eis que a mão de Áhua não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Aqui, se eu pegar somente esse versículo, eu posso fazer um grande discurso e dizer que ele ouve a todos, tá? Porém, tem uma segunda parte que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso poderoso, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, eu não posso pegar um versículo isolado, existe todo um contexto. Aqui está dizendo que ele ouve, mas o que acontece? Existem situações que vai fazer uma separação entre nós e o Todo-Poderoso. Nossas orações não vão passar do teto da nossa casa ou de onde quer que a gente esteja, tá? Por quê? Por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Tá? Então, primeiramente, essencialmente, o pecado faz essa divisão. Tá? O pecado, ele não permite que as nossas orações cheguem ao Todo-Poderoso. Segunda coisa, ser anomista. Eu já expliquei para vocês que a palavra nomos, tá? Ela significa lei, Torá. A é uma partícula de negação, então, não lei, não Torá. Aquele que não tem a Torá, que não aceita a Torá, que diz que a Torá foi anulada. O que diz lá em Provérbios 28:9? Se alguém se recusa a ouvir a Torá, até as suas orações serão detestáveis. Terceira coisa, eu não soube nem denominar isso aqui, mas até tô vendo que tem uma palavra aqui errada. Que o tradutor colocou errado, vou corrigir aqui. Deve ser deleites, né? Deve ser deleites. Deixa eu olhar aqui, Tiago 4:3. Tiago, para que a gente não erre, né? Tiago 4:3. Ó, pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Deleites lá no caso, né? Então, aqui eu vou corrigir aqui, deleites, em vossos deleites, tá? Então, quando a pessoa vem em oração pedir algo que não é algo que seja... O que é o erro hoje em dia também? As pessoas achar que Yahweh é como um mordomo, que ele é como um serviçal, que ele é como alguém que tem que estar dando coisas aleatórias para as pessoas, principalmente coisas materiais. E essa nunca foi a intenção de Yahweh. Ele nos abençoa, sim, materialmente abençoa, mas primariamente bênçãos espirituais, tá? Então, quando eu venho pedir diante de Yahweh algo para o meu deleite, sabe? Algo que não tem necessidade, algo que não vai acrescentar espiritualmente nada na minha vida, muitas vezes, né, vai nos afastar do Todo-Poderoso. Então, essa oração, ela não chega, ela não é aceitável. Incredulidade, Matitiarro 21:22. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, a incredulidade, ela não age, né? Não produz efeito uma oração. Porque nós temos que, quando a gente faz a oração, a gente tem que crer,
naquilo que a gente está solicitando diante do Todo-Poderoso, crendo que Ele é poderoso para, né, nos atender. Outro tópico que impede as orações: tapar os ouvidos para Iá. Provérbios 1, 28, 30, né? Quantas vezes as crianças, né, maroteando os pais, o pai tá chamando a atenção, elas pegam e tapam os ouvidos assim com as mãos, né? É assim que muitas vezes a gente faz, tapa os ouvidos para Iá. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor de Yahweh. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Tá? Então, tapar os ouvidos. Às vezes Yah está falando claramente. Tá? Quando eu digo falando, não quer dizer que você vai ouvir uma voz audível, mas você recebeu uma palavra, um irmão falou algo para você, você ouviu um vídeo, alguém falando, e às vezes Iá é tão misericordioso que ele fica batendo naquela tecla, né? Bastante tempo para que a gente se dê por conta, mas mesmo assim, a gente despreza esse conhecimento, a gente não teme aquela revelação, tá? Então é muito complicado isso. A gente querer colocar isso em segundo plano na nossa vida e ficar com os nossos achismos, tá? Ficar com os nossos achismos. Essa oração não chega diante do Todo-Poderoso. Amém? Outro tópico que a nossa oração não chega ao Todo-Poderoso: não ajudar o necessitado. Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Olha que profundidade disso aqui. Tá? Muitas vezes Yahweh nos prova. Muitas não, todas as vezes. Nós estamos aqui nesta terra para passarmos por provas, testes, para ver se vamos ser aprovados. E a palavra diz que, até depois lá, quando ele diz, eu pedi algo para você, né? E você não me deu. Eu pedi por um pão, vamos supor, você não me alimentou. E daí a pessoa vai dizer, mas quando que isso aconteceu? Quando não ajudou ao necessitado, era como se não tivesse me ajudando, né? Assim que a Rushua falava. Ou às vezes ele coloca anjos ali para nos testar, se fazendo, né, de pessoas ali pedintes, um mendigo, alguém, uma situação para nos provar. Tá? Tem acho que é em Levítico, agora não me lembro, um versículo, um mandamento, né, que diz que a gente nunca pode, quando vem alguém pedir para nós uma ajuda, dizer assim, vem amanhã que eu te darei. Nunca pode falar isso. Tu nunca pode dizer isso, venha amanhã, porque talvez aquela pessoa não comeu naquele dia. Aquela pessoa, ela estava ali desesperada, te pedindo uma ajuda, e alguém com fome pode esperar para amanhã, né? Então, quem não ajuda o necessitado, olha a gravidade disso. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Outra questão, não honrar a esposa, 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quantas vezes isso está acontecendo dentro dos lares, né? As pessoas estão lá nos púlpitos, muitas vezes, em cargos de liderança na igreja, estão até mesmo ali sentados nos bancos todo domingo, ou toda quarta, ou toda quinta, todo sábado, não sei. E quando chega em casa, a casa é um verdadeiro inferno, né? É estúpido com a esposa, não ajuda a esposa, não ama os filhos,
é terrível, tá? Então, irmãozinho, tá perdendo tempo em orar. Tua oração não está chegando diante do Todo-Poderoso. Pedir algo fora da vontade do Pai. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, olha só, segundo a sua vontade, tem que ser segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Quando a oração é segundo a vontade dele, ele nos ouve. Hipocrisia, Matitiarro 6,5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então a hipocrisia, né? Que era chamado os hipócritas? Hipócritas eram pessoas que representavam no teatro papéis, né? E esses eram chamados hipócritas. Então, são pessoas que estão representando, assim como esses homens que não honram suas esposas, estão representando diante da comunidade, diante da igreja, estão sendo hipócritas, tá? Também podemos extrair do Salmo 5 os tipos de pessoas pela qual Iá não tolera. Coloquei aqui alguns tipos que eu retirei do Salmo, tá? O ímpio, isso, né, desde o Salmo 1 está lá escrito. Os malvados, porque o ímpio é malvado também, né? Todos esses aqui é uma característica do ímpio. Malvados, arrogantes, malfeitores, mentirosos, homem sanguinário, homem fraudulento, quem pratica a falsidade, enganadores, fofoqueiros, difamadores. Todos que se abrigam em ti se alegrem e se rejubilem para sempre. Tu os proteges e exultam em ti os que amam o teu nome. Isto lá está no Salmo 5, né? Eu não botei o versículo aqui, mas está, tá? Então, todos aqueles que se abrigam no Todo-Poderoso, tá? Serão beneficiados por ele. As suas orações serão atendidas. Suas orações chegarão como um incenso com um aroma agradável diante do Todo-Poderoso. No livro de João 15,7 diz: Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Tá? Então, Yahweh, ele sonda os nossos corações. Ele sonda. O que é coração? Coração fala a respeito da nossa alma, fala a respeito das nossas emoções, fala a respeito do que pensamos, do que sentimos, de tudo, tá? Então ele sabe todas as coisas. Você pode vir com hipocrisia diante dele, ele sabe. Você pode vir como um bajulador, ele sabe. Você pode vir como um religioso, só um religioso, ele sabe. Tá? Agora, aquele que obedece aos meus mandamentos. O que é obedecer aos mandamentos? Permanecer em mim e nas minhas palavras. A esse pode pedir o que quiser, que seja conforme a vontade dele, e vós o tereis. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, em violento contraste com os ímpios estava Davi, que entrava humildemente no tabernáculo, a casa de Yahweh, inclinando a cabeça em súplica ao poder supremo. Tá? Então Davi, ele vinha ali em humildade, né? Clamando pela misericórdia do Todo-Poderoso, ao contrário dos ímpios, né? Que sempre eram arrogantes, soberbos, orgulhosos, tá? Então Davi estava ali inclinando a cabeça em súplica ao poder supremo para que fosse protegido de poderes malignos nas suas portas. Na casa do poderoso Iá, ele encontraria misericórdia em seu tempo de crise. Temendo ao Altíssimo, mas não ao homem, ele adoraria o Todo-Poderoso, que controla todas as coisas com as próprias mãos e cuja providência era a sua porção diária.
Davi não exaltou suas próprias virtudes para contrastá-las com os maus atributos dos ímpios. Ele se gloriava em Yahweh e não em si mesmo. Sua suficiência estava no Todo-Poderoso. Davi vivia cheio com a suficiência de Yah. Davi, homem assediado, ameaçado por inimigos poderosos, necessitava da liderança especial e protetora de Yah, que dirige os destinos dos homens. Nisso residia sua esperança, para que ele não morresse de forma estúpida e prematura, somente porque assim desejavam os ímpios. Yah teve de revelar a Davi como agir e viver, conservando seus inimigos à distância. Davi precisava da iluminação divina para saber o que deveria fazer. O poeta podia agora, falando de Davi, voltar-se com toda a confiança para os seus inimigos. Ele tinha uma proteção que faria estancar todos os seus ataques. Seria capaz de evitar planos astutos e continuar a caminhar pelas veredas da justiça em obediência à Torá. Ele teria uma longa e próspera vida, enquanto Yah poria fim a seus adversários. Ele cumpriria sua missão, mas a vida de seus inimigos seria cortada prematuramente. No Salmo 1:2, diz, pelo contrário, seu prazer está na Torá de Yahweh e medita sua lei dia e noite. Tá? Então, é isso que Davi fazia. Davi era um homem segundo o coração de Yah. Porque ele era perfeito? Não. Mas ele tinha um temor muito grande ao Todo-Poderoso. Ele tinha humildade, ele se arrependia, Então essa é a chave para nós, sabe? Pegar Davi ali como um exemplo de como nós também temos que agir. Não idolatrando a Davi, não. Era homem como nós, mas tomando como exemplo a forma de vida que ele tinha, Ele era um homem simples, ele era um homem, apesar de ser rei, ele podia ser soberbo, arrogante, como muitos reis foram, Homens que eram para ser homens segundo a vontade, segundo o coração de Yah, mas deixaram o orgulho, a soberba e a arrogância dominarem seus corações. Que isso não aconteça conosco, irmãos. Que a gente possa sempre ser humilde, porque os humildes herdarão o reino. Os mansos, os humildes. Aqueles que todo dia se achegam diante de Yah e dizem: Pai, eu não sou merecedor da tua graça e da tua misericórdia. Eu não sou. Eu sou o pozinho da terra. Mas eu sei que tu me ama e que tu tens cuidado de mim. Tens movido céus e terra a meu favor. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Pai, por mais esse estudo. Abençoa todos os irmãos que estão ouvindo esse estudo. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém.